Olá, viva! Bem-vindos ao segundo programa da Rádio Diz que Disse, um podcast do Região de Leiria sobre um lado menos discutido e pensado nas organizações, mas vital na medida em que tem um efeito direto na motivação e na produtividade. Esse lado mais ou menos oculto é a relação entre as pessoas e entre estas e a organização. O programa de hoje é dedicado à avaliação do desempenho e contamos com o conhecimento e a experiência de quem dedica a sua vida ao desenvolvimento de pessoas no contexto profissional, a Patrícia Ervilha e o Artur Ferraz. Este programa tem o patrocínio de LPM, Concessionário Peugeot, FNAC, Isdom, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos. Avaliação de desempenho. Só a palavra avaliação intimida. Mas, na verdade, este deve ser um momento positivo para a chefia e para o colaborador e deve decorrer em tom amigável. Artur, para que serve afinal esta ferramenta de gestão e quais são as suas grandes vantagens? Olá, Patrícia. Olá, Patrícia. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, antes de ser um instrumento de gestão, é uma forma de estar. Essa é a primeira grande questão. Enquanto nós virmos a avaliação de desempenho pela própria forma de avaliar, já estamos a cometer exatamente essa questão que referias. Portanto, avaliar faz parte do meu papel. E se faz parte do meu papel, isso é uma coisa que eu faço naturalmente. E ao fazer isso naturalmente, vou permitir que a pessoa se desenvolva. Portanto, eu diria que mais importante do que avaliar é as pessoas perceberem que a avaliação de desempenho, usando essa terminologia, serve para desenvolver pessoas, quer enquanto indivíduos, quer enquanto profissionais. E essa é então a sua grande vantagem? Essa é isso que faz com que as pessoas se possam desenvolver nas organizações. Sim. Deve ser o seu grande objetivo, não é? Sim. Eu acho que está aí a diferença. Algumas empresas, algumas entidades não veem a avaliação de desempenho precisamente com esse objetivo. Infelizmente, porque esse devia ser o objetivo. Isso mesmo. Desenvolver pessoas. É um caminho, não é? É um caminho. Fazer com que isso aconteça é um caminho. É exatamente essa a questão, não é? Nós vimos a avaliação de desempenho do ponto de vista estrutural ou como um instrumento de gestão, mas ela é feita por pessoas. Avaliar é dizer a alguém que isto está bem feito, isto não está tão bem feito. Olha, mas podias ter feito assim, assim, assim. Então esse é um caminho diário e não apenas semestral ou anual, embora possa haver esses momentos em que chefia e liderado se encontram e falam sobre isso. Na verdade, todos os dias deviam ser dias de acompanhamento e de avaliação nesse sentido, não é? Sem dúvida, Patrícia. A avaliação de desempenho devia, de facto, ser um momento formal, uma vez por ano, 2 vezes por ano, com essa carga formal, mas informalmente devia ser feita e deve ser feita, e há muitos bons exemplos de onde já é feito diariamente. No fundo, com uma carga menos carregada, que tem a palavra avaliar, porque avaliar de facto é uma palavra que tem uma carga muito, muito forte. Ninguém gosta de ser avaliado, não é? Ficamos sempre assim um bocadinho, estamos a ser avaliados, ficamos à defesa, com uma carga menos forte, mas ser integrada no dia-a-dia das empresas, não é? Quando eu estou a dar um feedback, no fundo estou a fazer avaliação de desempenho. Quando estou a dar um feedback construtivo, não é? Positivo, estou a fazer avaliação de desempenho, e isso deve ser cada vez mais uma prática das empresas, mas eu penso que já começa a ser mais. Claro que é um caminho enorme. Nesses momentos formais, nesses momentos instituídos mesmo para conversarem sobre esses aspectos, o que é que tem que ser preparado? Que aspectos não devem faltar nessas reuniões? Eu diria que há alguns momentos que são óbvios e que têm a ver essencialmente com a análise daquilo que aconteceu num determinado período. Já não falo de objetivos, não é? Mas falo, por exemplo, se estamos a avaliar comportamentos, e se estamos a avaliar comportamentos, estamos a avaliar competências. E se estamos a avaliar competências, temos que saber sobre o que é que estamos a avaliar. Portanto, eu não posso chegar ao pé do indivíduo e dizer-lhe aquilo que é habitual. Globalmente estiveste bem. No entanto, pumba, tudo que é errado. Isto não pode acontecer, mas isto acontece. Ora, se eu tenho 5 competências em que a pessoa está a ser avaliada, é normal que ele numa esteja muito bem
E eu tenho que dizer aqui estiveste bem, mas aqui não estiveste tão bem. Mas tem é que lhe dizer também depois o quê? Qual é que é o caminho que ele tem que fazer para poder sair do sítio onde não está tão bem e o que é que ele pode fazer para se manter no sítio onde está bem. Mas uma a uma, não é? Porquê? Porque eu posso ser muito bom a fazer relatórios, mas sou terrível a falar. Então, vamos imaginar, eu estou a dar aqui como um exemplo simples, não é? Eu estou a ser avaliado pela qualidade dos meus relatórios e digo, a qualidade dos teus relatórios são excelentes, ótimo, consegues ir sempre aos pontos, consegues ter todos os pontos fechados, não é? Quando vais falar, olha, acontece isto. O que é que nós podemos fazer para mudar isto? Olha, se calhar temos aqui um curso, não sei aonde, que pode ajudar-te. Gostavas de fazer isso? Gostavas de fazer daqui? Não, porque eu sou mais reservado, tenho mais dificuldade em fazer. Bom, então o que é que eu posso fazer aqui para te ajudar? Patrícia, deve haver uma ligação direta entre a avaliação e a formação. Total, no mundo ideal também, mas total. Mas eu ia só aqui em relação ao que o Artur estava a dizer, e eu tenho que saber isto tudo que o Artur está a dizer antes, não é no dia da avaliação. Eu tenho que saber que vou ser avaliado no relatório e na forma como falo, pelo menos 6 meses antes. Não é no dia, mas isso era importante para a minha função, não é? Eu tenho que saber o que é que era importante para a minha função antes, e para isso tenho que ter o quê? Um descritivo de funções, que é outra coisa que está ligado. E, sem dúvida, a ligação dos processos na gestão de pessoas é toda muito clara. A ligação entre a avaliação de desempenho, o desenvolvimento das pessoas e o plano de formação é direta. Idealmente também, por acaso agora é uma fase do ano em que estamos precisamente a trabalhar os planos de formação, e muitas empresas já conseguem fazer essa ligação, fizeram a avaliação de desempenho no final do ano e agora identificaram já as áreas e as competências a trabalhar e daí passam para o plano de formação. Este é um movimento normal e é um movimento correto, é um movimento que vai responder às necessidades das pessoas e às necessidades da empresa. Isto em conjunto com aquela que é a estratégia da empresa e qual é o caminho que a empresa quer seguir, daí nasce o plano de formação. Exatamente. Que também deve ser conhecida antes. Também, sem dúvida, claro. Isto é a avaliação de competências. E a avaliação comportamental? Também cabe aqui, na avaliação de desempenho? A avaliação comportamental é a avaliação de competências, porque as competências avaliam-se através dos comportamentos. Okay? Portanto, nós quando temos um modelo de competências consubstancia-se nos comportamentos, ou seja, é através do comportamento que eu avalio a ação. Portanto, os modelos de competências baseiam-se em modelos comportamentais, em que uma competência é avaliada segundo um conjunto de comportamentos que são visíveis. Aliás, aqui a ideia é exatamente, se não posso ver, não posso avaliar. Não é? Portanto, eu só posso avaliar. Estão relacionadas. Sim, não é? Agora, avalias e isso é que pode ser uma distinção importante, avalias competências mais técnicas e competências mais relacionais, certo, por exemplo, não é? E aí faz-se a distinção, o que é que eu quero avaliar, o que é mais importante, e isso tem que ser tudo definido no momento de definir o próprio processo de avaliação de desempenho, porque eu posso valorizar mais competências técnicas, competências mais de relacionamento. Bom, isso aí já depende do caminho da empresa, não é? E nesse momento em que colaborador e chefia se encontram para falar sobre o desempenho do colaborador, como é que deve decorrer essa conversa? É uma via unidirecional, de cima para baixo? Ou a chefia também deve estar disponível para ouvir, para recolher opiniões? Eu se calhar pegava só nisto, quer dizer, hoje em dia às vezes quando tenho um cliente que me pergunta, eu ouvi falar em avaliação 360, o que é isso? Gostava de aplicar aqui na empresa. E eu disse, sim, mas tu aqui na empresa tens dificuldade em que as pessoas ouçam aquilo que os outros dizem. E portanto nem nessa primeira fase ainda estás preparado, já queres ir para a 360, não faz sentido fazermos isto por fases. Portanto eu diria, em primeiro lugar, sim, uma entrevista de avaliação é uma entrevista bidirecional. Mas isso exige que as chefias estejam preparadas. Porque a avaliação de desempenho faz-se através numa primeira instância, não é? Na avaliação normal ou dita tradicional, em que a chefia avalia o subordinado, a chefia tem que estar preparada para fazer este processo. Tem que saber falar, tem que saber ouvir uma crítica, que eu não concordo com aquilo que me está a dizer, e tem que saber justificar-se, ou seja, ele tem que saber argumentar. Ora, este é um problema, não é? Porque em muitos casos as pessoas têm dificuldade em conseguir argumentar aquilo que estão a dizer.
E quando isso acontece... E a pessoa que está a ser avaliada tem absoluto, isto para mim é fundamental, absoluto direito de saber que vai ter aquele momento. Não é surpresa, não é, olha, vamos agora aqui. Sim. Não, eu tenho que avisar, eu tenho que marcar, eu tenho que dar pelo menos 48 horas à pessoa para ela se preparar para a avaliação de desempenho. Não pode ser uma coisa, vamos fazer agora porque agora até tenho aqui um bocadinho. Não, tem que ser preparado por ambos. Preparado por ambas as partes. E vocês têm a noção se para as chefias é fácil essa linguagem direta, esse discurso afirmativo e não se de apontar aquilo que correu menos bem e não se escudarem em expressões como ouvi dizer que consta por aí que os outros acham que... isto é frequente? Qual é a vossa percepção em relação a isto? Eu acho que é frequente ainda, e digo assim até com algum peso, porque eu acho que ainda é frequente e é terrível, é uma coisa que tem que ser mudada, muito, tem que se ir mudando, também é um processo, mas continua a ser frequente. Agora, a pessoa também tem que se formar, não é? A chefia também tem que se formar para ser chefia, e também tem que se formar, a fazer avaliação é sempre difícil, nunca... com base naquilo que eu viu, é como disse o Arthur há pouco, ou eu tenho alguma coisa que comprova aquilo que estou a dizer, ou então não digo, não pode vir esse tema, mas é difícil. É muito difícil. Eu completava isto que a Patrícia está a dizer com este exemplo simples, que era, quando nós temos estas questões, não é, de irmos fazer um processo de avaliação a uma pessoa e não temos nada preparado para aquilo que vai acontecer, não vai surtir efeito. Mas isto exige o quê? Lá está. As FIAs têm que ser preparadas. Nós temos que dar... Quando nós fazemos um processo de avaliação de desempenho, não podemos estar a... E isto tem a ver com a métrica, que é as pessoas fazem folhas de cálculo em Excel e acham que têm um sistema de avaliação. Eu tenho uma tabela e já tenho um sistema de avaliação. Não, a avaliação é feita pelas pessoas. No primeiro episódio nós falámos disso, não é? Referiste o Tom Peters, onde ele exatamente refere isso. Não, assim, o tema central são as pessoas. Portanto, a avaliação é feita por pessoas para as pessoas. E, portanto, não é uma grelha que faz a avaliação. E nós preparamos muito grelhas, achamos-las todas fantásticas, elas funcionam todas lindamente, até ao momento em que são postas em prática por pessoas que não pensaram sobre elas. E essa preparação deve ser em relação ao que se passou, mas também em relação ao que se vai passar. E por isso devem ser estabelecidos objetivos. Para a frente. Eu até diria que 1/3 sobre o passado, 2/3 sobre o futuro da reunião. O tempo tem que ser mais gasto, é o que é que vamos fazer daqui para a frente, o que é que temos a melhorar e qual é o caminho. E a remuneração variável deve ser alicerçada na avaliação de desempenho, na vossa opinião? Pode ser. Não tem que ser, mas pode ser. Há duas formas de ver a avaliação de desempenho, lá está. Desenvolvimentista tem a ver com pessoas e pensamos na pessoa. Depois temos a versão dos americanos, a accountability, que é ligar a avaliação de desempenho a números. Então, se quisermos ligar a números, faz sentido, sim. É preciso que ela seja clara e sabemos o quê? Daquilo que é o resultado que ele tem, qual é o valor que a empresa poderá ter. Mas é importante a empresa saber se pode. E isto muitas vezes também não é claro. O que é? Então uma empresa que teve, por exemplo, resultados operacionais negativos no ano anterior, vai distribuir isso, sim ou não? E de que maneira é que as pessoas sabem? Tem a ver lá, se calhar, com o tal código de conduta que falámos no episódio anterior. E tem a ver com a remuneração, que é um dos aspectos que vamos falar nos episódios mais à frente. Há mais alguma coisa que quero acrescentar em relação a este ponto? Só dizer que tem a ver com a progressão na carreira. Isso tem, claramente, sim. com a progressão na carreira, que é um tema fundamental também. Obrigada. Chegamos ao fim deste segundo programa da Rádio Diz que Disse. Siga-nos pelas plataformas Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts e também pelo nosso site. E se quiser fazer um comentário ou uma pergunta, escreva-nos para podcast@regiaudelaria.pt. Voltaremos em breve com outro tema.